Você já ouviu falar na expressão matar o mal pela raiz? Pois é, na resolução de problemas empresariais é a mesma coisa. Quando surge um problema relevante, nós precisamos identificar de forma precisa a causa do problema, o que fez com que ele acontecesse. Caso contrário, daqui a pouco esse problema estará de volta novamente. E como identificar a causa raiz de um problema? Vamos conhecer duas ferramentas, a espinha de peixe e a ferramenta dos porquês. Mas antes de mostrar cada ferramenta, lembre-se sempre que as causas dos problemas estão nos processos. As ferramentas são apenas instrumentos para nos auxiliar a identificar o que no processo falhou e por quê. A primeira ferramenta que iremos ver é a popular espinha de peixe, também conhecida como diagrama de Ishikawa, seu criador, ou diagrama de causa e efeito. Vamos lá. Esta é a ferramenta então, diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, ou de causa e efeito, né? Então aqui nós temos a cabeça do peixe, digamos assim, onde a gente vai relatar o problema, colocando aqui, onde é o efeito, né? E aqui nós temos uma descrição dos elementos do processo, onde estão as causas do problema, tá? Esse diagrama, esta ferramenta, ela nos faz pensar em grupos de causas. Então, aqui nós vamos ter um grupo e ver se não tem alguma relação de algum problema com material que tem impactado nesse problema, alguma coisa relacionada a máquinas ou equipamentos que tem impactado nesse problema, tem gerado esse problema, alguma coisa relacionada a pessoas, alguma coisa relacionada ao método, ao jeito de fazer, relacionada à medição ou às informações necessárias, e aqui também ao ambiente onde esse processo acontece, tá? Então aqui essas caixinhas nós vamos preencher hipóteses, tá? Da causa deste problema. Então aqui também, e essa ferramenta é bastante utilizada quando a gente tem problemas mais complexos e faz trabalho em grupo, onde a gente chama pessoas que conhecem esse processo e podem contribuir nessa análise, nessa discussão, tá? Então tudo que a gente vai colocar aqui nas caixinhas são hipóteses, e é legal a gente estimular o grupo então a trazer hipóteses. O que pode ter sido a causa deste problema? Pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, e aqui nós vamos relatando tudo isso, todas essas hipóteses, tá? Aqui nós vamos ter então um exemplo mostrando um pouco isso. Digamos que o problema seja um serviço de assistência técnica realizado no dia 14 de julho ao cliente João da Silva e que foi feito fora das especificações. Bom, o que a gente pode pensar relacionado ao material? Pode ser que o material tenha sido vencido, o material utilizado estava vencido. Pode ser que a ferramenta que ele utilizou era inadequada. Pode ser que o colaborador não estava treinado. Pode ser que ele não cumpriu o procedimento dessa atividade, e pode ser que o equipamento de medição que ele estava utilizando estava descalibrado, tá? Então digamos que foram levantadas essas 5 hipóteses, tá? E aqui a gente não precisa preencher todos os campos e de todos os grupos de causa aqui, a gente pode, é só para nos fazer pensar esses 6 elementos aqui, né? Mas depois que a gente esgotou o levantamento dessas hipóteses aí, então em grupo a gente pensa o seguinte e avalia, bom, destas hipóteses aqui levantadas, quais são as mais prováveis de terem gerado esse problema? Tá, talvez não dá para a gente atacar todas as hipóteses aqui, a gente tem 5 nesse exemplo, pode ser que no caso da sua empresa surjam 8, 10, 12, 15, 20 hipóteses. Então a gente precisa afunilar isso, selecionar as mais prováveis, e esta sim a gente vai atacar. Digamos que aqui equipamento de medição descalibrado tenha sido consensado como a mais provável de ter gerado esse problema. E aí a gente pode investigar essa hipótese, se o equipamento realmente estava descalibrado, e além disso também questionar por que ele estava descalibrado, né? Qual é a causa raiz. Não é simplesmente, bom, o equipamento estava descalibrado, vamos calibrá-lo então. Mas qual é a causa raiz de ele não estar calibrado? Para evitar que esse problema volte a acontecer, tá? Então aqui a gente pode ter desmembramentos ainda do questionamento, entrando mais a fundo da causa raiz, tá? Então essa é a ferramenta espinha de peixe. Agora a gente vai ver uma outra ferramenta aqui, que é a dos porquês, né? A ferramenta dos porquês.
Antes da gente iniciar então aqui, só deixando claro que são duas ferramentas, são dois caminhos que nos levam para o mesmo lugar. Esse lugar é identificar a causa raiz do problema. E esta causa raiz está no processo, tá? Então utilize uma ou outra, não as duas ferramentas, não tem essa necessidade. Então a ferramenta dos porquês, ela é mais simples, ela também é utilizada até para problemas mais simples também, mas que domina aí boa parte dos problemas que acontecem nas empresas. Nesse campo você vai colocar a descrição do problema e vai aplicar sobre o problema um porquê. Por que aconteceu o problema? Por exemplo, assistência técnica realizada fora das especificações que a gente viu há pouco. Por que aconteceu isso? Porque o equipamento de medição estava descalibrado. Ok, por que o equipamento estava descalibrado? Porque não foi feita a calibração no momento planejado. Por que não foi feito no momento planejado? Porque o responsável saiu de férias e não tinha ninguém para substituí-lo, por exemplo. Bom, então nós chegamos num ponto que a gente precisa, quando uma pessoa da empresa sai de férias, ela precisa deixar a outra habilitada aí com as suas responsabilidades para que os processos não deixem de acontecer na ausência dessa pessoa, tá? Aqui também tem um exemplo, uma reclamação de um cliente sobre um erro em contrato de locação. Por que aconteceu esse erro? Porque foram incluídos fiadores não qualificados no contrato. Por que foram incluídos fiadores não qualificados? Porque a pessoa que redigiu o contrato recebeu os dados em uma folha de papel escrita à mão, sem identificação clara de quem seria o fiador qualificado. E por que aconteceu isso? Por que passou numa folha de papel esse tipo de informação? Porque não há um formulário específico para registrar os dados corretos de contrato. Bom, então aqui chegamos numa causa do processo atual que a gente pode atacar e modificá-la, né? Então essa é a causa raiz que é destacada aqui. Bom, você pode também estar se perguntando o seguinte, tá? Mas quantos porquês eu preciso utilizar? Quantos forem necessários. Em algumas situações a gente usa 1, 2 porquês e já resolve a questão, e às vezes a gente precisa ir mais a fundo, tá? Mas de toda forma a gente para nessa sequência de porquês quando a gente enxerga que batemos em alguma coisa no processo que a gente consegue atacar, e atacando, fazendo uma modificação ali, a gente espera que esse problema não volte a acontecer, tá? Então essas são as duas ferramentas para você utilizar para atacar problemas na sua empresa, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Um abraço e até a próxima.